Ufa, e chegamos à unidade 8 da nossa disciplina de nutrição hospitalar. Unidade 8 é paciente oncológico. Confesso que eu ainda não fiz nenhum resumo da 9, mas preciso e quero terminar tudo hoje, quarta-feira, para ter aí os dias para a gente estudar até a prova. Vamos lá, paciente oncológico. O câncer, então, é um conjunto de mais de 100 tipos de doença de causa multifatorial. Proliferação celular desordenada, autônoma e contínua. Um terço dos casos poderiam ser evitados por mudança de estilo de vida. No mundo, o primeiro câncer é o do pulmão, seguido de câncer de mama, de cólon, de reto e de próstata. Enquanto a obesidade é um risco de desenvolvimento da doença, a desnutrição e a sarcopenia impactam a morbimortalidade dos pacientes ao longo do tratamento, devendo ser motivo de atenção. Dentre os casos de câncer com maior risco de desnutrição, temos os tumores digestórios, de pulmão, de cabeça e de pescoço. Então, sabemos que a obesidade é um risco, mas que a desnutrição e a sarcopenia impactam negativamente os pacientes durante o tratamento. Uma boa triagem é realizada no máximo 48 horas da admissão e a mais utilizada é a NRS 2002, mas também pode ser usada a MNA, Subjetiva Global, e a MUST. A mais utilizada é a NRS 2002 para pacientes oncológicos. Para todo o paciente classificado em risco nutricional, deve-se proceder com a avaliação nutricional completa. Para todo paciente classificado em risco nutricional, deve-se proceder com a avaliação nutricional completa. Para a avaliação nutricional, devemos sempre considerar a associação de diversos dados. Dados objetivos: peso atual, peso usual, peso atual, altura para a classificação do IMC, porcentagem de perda de peso, risco elevado para perda maior que 5% em um mês, 7,5% em 3 meses e maior de 10% em 6 meses. Então, risco elevado para perda. Um risco de mais de 5% em apenas um mês, uma perda de 7,5% em 3 meses e maior que 10 em 6 meses. Circunferência da panturrilha, circunferência do braço, para avaliar a perda de massa muscular, caquexia e sarcopenia. Dados subjetivos: avaliação física de perda de massa e reservas subcutâneas em face, escápulas, tórax, tríceps, pernas, abdômen. Avaliação de edema e hidratação da pele. Sinais e sintomas como apetite, sintomas gastrointestinais, palidez cutânea, manchas e outras mudanças em pele, cabelo, unha e força muscular. Exames laboratoriais: hemograma, albumina, o hemograma, avaliação de anemias, produção de glóbulos vermelhos e avaliação da imunidade. Albumina, avaliação do catabolismo. Função hepática, TGO, TGP e gama-GTL. Função renal, creatinina e ureia. Proteína C, reativa, preditor de sobrevida e inflamação. Glicemia, pacientes em quadro inflamatório pode ter resistência à insulina. Eletrólito e outras vitaminas, sódio, potássio, cálcio, magnésio, vitamina D, vitamina B12, auxiliam a detectar deficiências nutricionais e desidratação. Paciente clínico. O paciente oncológico apresenta risco nutricional por diversos fatores: pelo estado catabólico da doença, por mudanças em sua ingestão alimentar em razão do tumor ou por efeitos colaterais ao tratamento propostos, por diminuição da atividade física e por mudanças de catabolismo. Assim, observamos cada etapa em que ele se encontra e procurar agir precocemente. Pode fazer com que o paciente receba uma intervenção dietética com impacto positivo em sua melhora e mesmo em sua sobrevida. Para considerar o catabolismo da doença, precisamos adequar a ingestão dietética desse paciente e procurar manter uma dieta adequada caloricamente para o seu estado. Procurar manter uma dieta adequada caloricamente para o seu estado. Assim como devemos entender que o estado de catabolismo causado pela doença e mesmo por vezes agravado pelo tratamento
e estado inflamatório do paciente faz com que o mesmo se beneficie de dietas hiperproteicas. Nosso objetivo deve ser voltado para a manutenção e ou recuperação do estado nutricional do paciente, sempre observando a perda de massa, visto que caquexia e a sarcopenia podem ser preditores de mau prognóstico, aumentando inclusive a toxicidade dos tratamentos. A alimentação preferencialmente deve ser por via oral, sempre buscando uma prescrição dietética que atinja as necessidades do paciente e ainda seja baseada em alimentos naturais, conforme a preferência do paciente. Deve-se buscar um maior fracionamento dietético, ajuste de texturas ou preparações dietéticas a fim de garantir maior aceitação. Além da alimentação, para pacientes oncológicos, devemos ter uma atenção especial para a hidratação, tanto pela doença quanto pela dificuldade de ingestão, mas principalmente pela toxicidade do tratamento, que exige o paciente que esteja sempre bem hidratado. Em média, 2,3 a 3 litros de líquido ao dia, sempre sugerindo a água pura como principal opção. Em casos em que ainda não conseguem ser atingidas as metas determinadas, sugere-se usar uma terapia nutricional. Recomendações dietoterápicas para pacientes clínicos. Calorias. Adultos e idosos nutridos, de 25 a 30 quilocalorias por quilo. Idosos obesos, adultos e idosos obesos, de 20 a 25. Adultos e idosos com caquexia, de 30 a 35 quilocalorias por quilo. Nutri... Macronutrientes. Proteína, acima de um, se tem inflamação, 1,2 a 2. Se desnutrido, de 1,2 a 1,5. Demais nutrientes, seguir diretrizes. Então, aqui legal, ó. Proteína vai ser sempre acima de um. Ah, mas está inflamado, 1 a 2. Está desnutrido e 1,2 a 1,5. Para pacientes em risco nutricional, sugere-se o uso de ômega 3. Manter a hidratação adequada, em especial durante o período de tratamento para evitar a toxicidade, mantendo de 30 a 40 ml de quilo por dia. Micronutrientes. Manter as diretrizes usadas e encorajar o uso excessivo das vitaminas e minerais. Atendimento ao paciente em tratamento antineoplásico. Existem diversos tipos de tratamento utilizados para pacientes clínicos: quimioterapia endovenosa, subcutânea, oral, imunoterapia. E para cada tipo de câncer, teremos diversas opções e combinações de drogas e ativos a fim de atuar na diminuição e eliminação dos tumores. O nutricionista deve estar atento aos efeitos colaterais induzidos por esses tratamentos, que impactam diretamente na gestão dietética e, consequentemente, no estado nutricional e sobrevida do paciente. Por essa razão, aconselho que para cada caso você, como profissional, avalie quais são as drogas utilizadas e pesquise nas bulas as principais reações, a fim de adequar a sua conduta à realidade do paciente. Então, um paciente que tem disfagia, que é a dificuldade de engolir, encaminhe para avaliação fonoaudióloga para adequação e espessamento da dieta. Fracione a alimentação, opte por aumentar a densidade calórica e proteica nas refeições. Utilize suplementos orais. Se disfagia grave, opte por iniciar a terapia enteral precocemente. Xerostomia, quando a boca está seca, pouco ou ausência de saliva. Estimule o consumo de líquidos ao longo do dia e durante as refeições para facilitar a mastigação e deglutição. Prefira o uso de alimentos umedecidos. Use gotas de limão nos alimentos. Use balas cítricas ou mentoladas. Opte por mastigar pedacinhos de gengibre. Oferte cubo de gelo para o dia. Evite o consumo de alimentos com cafeína. Disgeusia. Alteração no paladar. A comida não tem sabor. Procurar ofertar os alimentos de maior preferência. Utilizar temperos e condimentos a fim de intensificar o sabor dos alimentos. Preparar pratos coloridos e chamativos. Fracionar as refeições. Anorexia e inapetência. Oriente o consumo dos alimentos conforme preferência, procurando estratégias para aumentar a densidade calórica e proteica dos alimentos. Fracione a dieta. Inicie com suplementos alimentares. Constipação. Ajustar a dieta com o aumento da oferta de alimentos ricos em fibras. Aumentar a oferta de líquidos e sucos laxativos. Estimular o paciente a se movimentar.
Diarreia. Retirar da dieta fibras insolúveis e alimentos que provocam resíduos, como leite. Retirar o excesso de sacarose e alimentos gordurosos. Aumentar o consumo de líquidos e corrigir a desidratação. Incluir probióticos como suplementação, salvo em pacientes neuropênicos. Náuseas e vômitos. Oferecer alimentos com temperatura abrandadas e orientar que o consumo seja realizado em ambientes arejados. Ajustar a dieta com alimentos sem temperos fortes e buscar aumentar o fracionamento dietético. Ofertar alimentos gelados e cítricos. Evitar a oferta de alimentos gordurosos e muitos doces. Preferir alimentos mais secos, evitar molhos. Ofertar gengibre, seja para mastigar ou em forma de chás e ou sucos. Evitar o consumo de líquidos nas refeições, evitar o jejum prolongado. Mucosite. Modificar a consistência da dieta conforme o grau de mucosite. Aumentar o fracionamento dietético. Preferir alimentos macios ou pastosos. Evitar alimentos em temperaturas extremas. Quente e gelado. Prefira dieta com pouca adição de sal e outros condimentos. Considerar o uso de suplementos orais. Considerar o uso de chás calmantes. Malva e camomila. Considerar o uso de glutamina, exceto para pacientes gástricos e intestinais. A terapia nutricional deve visar uma alimentação que promova um bom trânsito intestinal. Não seja fermentativa, mas permaneça adequada para a manutenção do estado de saúde do paciente. Atendimento ao paciente transplante. O paciente transplantado deve ter um atendimento nutricional especializado, a fim de garantir suas necessidades nutricionais, com vias de manutenção de seu estado de saúde ou mesmo recuperação do estado nutricional. Muitos pacientes que serão submetidos ao transplante de célula-tronco hematopoéticas apresentam risco nutricional ou já estão desnutridos durante a admissão. A alteração do estado nutricional na fase pré-transplante de célula-tronco hematopoéticas é um fator prognóstico negativo para a evolução desses indivíduos, interferindo no tempo de enxertia. Não há contraindicação de alimentação oral, mesmo no transplante. Entretanto, deverão ser sugeridos cuidados higiênicos sanitários maiores para pacientes que ainda não estejam com a imunidade estabelecida. Não há contraindicação de alimentação oral. Sempre a gente vai tentar alimentação oral para depois ir para qualquer outra terapia, né? Enteral ou parenteral. Mesmo no transplante, então, a alimentação oral é a indicada, só ter um cuidado maior, o higiênico sanitário, para esses pacientes por causa da imunidade baixa, né? Atendimento ao paciente no tratamento paliativo. O atendimento ao paciente em tratamento paliativo tem como maior objetivo o conforto, ou seja, iremos buscar manter ou recuperar o estado nutricional do paciente, entretanto, sempre respeitando a tolerância e a vontade dele. Em um paciente em cuidado paliativo, pode ter uma perspectiva de vida de dias, meses ou ano. Por isso, cada caso deve ser avaliado individualmente e discutido em equipe. A estratégia nutricional dos pacientes em cuidado paliativo deve ser baseada no prognóstico, considerar estado nutricional, ingestão alimentar e perspectiva de vida. A tomada de decisão deve ser sempre em conjunto com o paciente, família e a equipe multidisciplinar, multiprofissional. Paciente oncológico cirúrgico. Todo o paciente cirúrgico deve ser atendido pela equipe de nutrição com o objetivo de estar em estado nutricional adequado, não apenas para o procedimento, mas para sua recuperação no pós-cirúrgico. Todo paciente cirúrgico deve ser atendido pela equipe de nutrição com o objetivo de estar em estado nutricional adequado, não apenas para o procedimento, mas para sua recuperação no pós-cirúrgico. Palavras como todo, sempre, essas palavras me chamam a atenção porque normalmente em uma questão que tem todo isso, sempre aquilo, eu já marco ela como errada, porque eu sempre acredito que existe o depende, né? Só que, por exemplo, ó, todo paciente cirúrgico, então aqui. A gente tem que chamar atenção para que, se a gente tiver todo paciente cirúrgico oncológico, sim, todo paciente cirúrgico oncológico deve ser atendido pela equipe de nutrição com o objetivo de estar em estado nutricional adequado, não apenas para os procedimentos, mas para a recuperação do pós-cirúrgico. No caso dos pacientes oncológicos, não é diferente. Pelo contrário, vistos seus riscos nutricionais,
pelo estado de doença, a intervenção nutricional precoce é recomendada em todos os casos. Ah, tá. Vamos lá, então. Todo paciente cirúrgico deve ser atendido pela equipe de nutrição. Todo paciente cirúrgico. E isso inclui os pacientes oncológicos, que uma intervenção nutricional precoce é recomendada em todos os casos. O paciente oncológico, por vezes, ao descobrir a doença, já está em depressão de seu estado nutricional e, não raro, já apresenta risco ou desnutrição. Com isso, sugere-se que para esses pacientes sejam utilizadas terapias nutricionais hipercalóricas e hipoproteicas, sejam via oral, via suplementação e, se necessário, via terapia enteral. Recomendações de dieta terapia para pacientes oncológicos cirúrgicos. Calorias. Usualmente, 25 a 30 quilocalorias. Gente, tem um pelinho no meu nariz que está me incomodando. Usualmente, de 25 a 30 calorias por quilo de peso atual por dia. Para pacientes desnutridos, iniciar no pós-operatório com 15 a 25 quilocalorias por quilo nos primeiros dias e evoluir gradualmente a fim de atingir as metas, podendo chegar de 30 a 45 quilocalorias por quilo. Macronutrientes. Seguem-se as diretrizes, ajustando proteínas conforme o balanço nitrogenado, ou observação de perda de massa muscular, mantendo mais de 1 grama quilo dia, com média de 1,5 grama quilo dia. Ajustando proteína conforme o balanço nitrogenado, ajustando proteína conforme o balanço nitrogenado, ou observação de perda de massa muscular. Ajuste. Utilizar terapia perio perioperatória 5 a 7 dias antes da cirurgia. Utilizar a terapia pré-operatória de 5 a 7 dias antes da cirurgia, com fórmula de hiperproteínas com imunonutrientes, arginina, ácidos graxos, ômega 3 e nucleotídeos. Fórmula hipoproteica com imunonutrientes. Micronutrientes, manter as diretrizes. Paciente oncológico pediátrico. Para o paciente pediátrico, os cuidados devem ser os mesmos direcionados ao adulto, entretanto, com um olhar mais atento e com um acompanhamento mais frequente, visto que pequenas mudanças em sua alimentação e estado nutricional podem impactar de forma imediata sua sobrevida e desenvolvimento. Deve-se realizar uma boa triagem nutricional de forma precoce e avaliar o paciente, utilizando dados antropométricos, mas não apenas peso, altura e IMC. Utilizar medidas como prega cutânea tricipital, circunferência do braço e circunferência muscular do braço, além de serem pouco invasivos de fácil aferição, nos auxiliam no diagnóstico nutricional mais preciso e na detecção precoce do risco nutricional, da desnutrição e da morbidade futura. Em crianças, uma perda ponderal maior ou igual que 5%, ou em lactantes maior ou igual a 2%, deve ser considerada como fator de risco nutricional. De igual modo, um aumento rápido e inesperado de peso também indica esse risco. Crianças, então, a perda ponderal é maior ou igual que 5%, lactantes maior ou igual que 2%, deve ser considerado como fator de risco nutricional. Ou também um aumento rápido e inesperado de peso. Pacientes cirúrgicos. Peraí, que deu aqui? Ué, opa. Pacientes cirúrgicos. Procure avaliar os pacientes antes do procedimento e busque manter uma alimentação que garanta as metas e minimize carências nutricionais. Monitore o paciente ao longo da internação e busque, após o procedimento, reiniciar a alimentação de forma precoce, com evolução gradual, sempre em busca de alcançar as necessidades nutricionais para a manutenção e recuperação da criança. Pacientes clínicos. As crianças têm um maior risco a mudanças do estado nutricional quando oncológicas. Isto é verdade tanto para a desnutrição quanto para o sobrepeso, obesidade. No caso da desnutrição, a depender do tipo de câncer, a criança tende a agravar o seu quadro com o tratamento clínico e mesmo ter maiores efeitos sobre mortalidade e complicações. Realize avaliações completas e considere a perda de peso. Atenha-se para possíveis sintomas relacionados ao tratamento
e procure ajustar a alimentação conforme a tolerância da criança, com o uso de suplementos em caso de dificuldade em cumprimento de metas. Recomendação de dietoterápico para pacientes pediátricos. Seguir o cálculo de calorias. Seguir os cálculos dietéticos de acordo com as equações preditivas e estado nutricional do paciente. No caso de desnutrição, recomenda-se o uso do peso percentil 50 para a estatura. Macronutrientes. Segue-se o recomendado conforme faixa etária e desenvolvimento da criança, podendo ser ajustada a quantidade proteica em caso de desnutrição, com aumento de 15 a 50%. Ajuste. Os ajustes devem ser de acordo com sintomas e condições clínicas dos pacientes. Macronutrientes segue-se a diretriz conforme a faixa etária. O que eu entendo aqui, inclusive eu já li uma pergunta, que uma das respostas dizia que era para seguir conforme a orientação pediátrica. O que eu entendo disso aqui é que para as crianças que não têm desnutrição, para as crianças que não existe uma mudança, a gente tem que seguir a recomendação pediátrica. Aí aqui diz, né? Se em caso de desnutrição, a gente vai aumentar o aporte de proteína de 15 a 50%. E, ó, segue-se a diretriz conforme a faixa etária, o ajuste deve ser de acordo com sintomas e condições clínicas do paciente. Terapia nutricional oral e enteral. O uso de terapia nutricional, seja oral, TNO, ou enteral, TNE, é uma estratégia muito utilizada em um paciente oncológico, visto suas necessidades aumentadas e seu risco nutricional pelo estado de saúde. Conforme a diretriz da Braskem, a terapia nutricional deve ser iniciada com todo paciente que não consiga atingir pelo menos 70% de suas necessidades nutricionais. Ó, 70%. 70% também é para cirrose hepática, para doenças hepáticas. Em pacientes que consigam se alimentar via oral e não tenham comprometimento do seu gasto intestinal, deve-se priorizar o uso de suplementos orais, por serem mais fisiológicos. Para pacientes oncológicos, como já visto anteriormente, por estarem geralmente com necessidades proteicas elevadas, podemos utilizar suplementos que têm uma densidade calórica maior, 1,5 quilocalorias por ml, e que tenham maior fração proteica, pelo menos 20% do produto. Ainda em casos de pacientes pré-cirúrgicos, podemos escolher suplementos que tenham adição de nutrientes imunomoduladores, ômega 3, nucleotídeo, arginina, assim como tenham com uma composição adequada de fibras e carboidratos, que auxiliem no controle glicêmico, que pode estar alterado pela sua condição clínica. Para pacientes em quadros de mucosite, radioterapia ou mesmo para abreviação de jejum, podemos recorrer à suplementação clarificados, com nutrientes de rápido esvaziamento gástrico que auxiliam o controle de sintomas. Para pacientes em quadro de mucosite, radioterapia ou mesmo para abreviação de jejum, podemos recorrer à suplementação clarificados, a suplementos clarificados, com nutrientes de rápido esvaziamento gástrico que auxiliam no controle dos sintomas. No caso da terapia interal, devemos escolher dietas preferencialmente de poliméricas, que tenham uma densidade calórica maior, pelo menos 1,5 quilocalorias por litro por ml, assim como sejam hiperproteicas. Então, para pacientes enterais com terapia interal, a gente vai escolher preferencialmente a dieta poliméricas, que tenham densidade calórica maior, 1,5 quilocalorias por ml, e também que sejam hiperproteicas. Pacientes oncológicos, pelo seu catabolismo, necessitam de maior aporte calórico e proteico. E geralmente, pela sua condição clínica, seja a própria doença ou fase do tratamento, não consegue tolerar grandes volumes. Portanto, conseguir concentrar as necessidades nutricionais em menor volume pode ser benéfico para o tratamento. Obviamente, para cada caso, a condição clínica deve ser escolhida o produto que atenda às necessidades. Entretanto, observar essas questões, assim como buscar produtos que tenham um bom perfil lipídico, preferencialmente com adição de ômega 3, controle glicêmico, adição de fibras e preferencialmente que sejam isomolares, são pontos importantes a serem considerados.
Para pacientes impossibilitados de utilizar a via oral, o início do tratamento. Oh, meu Deus, esqueci. Tratamento enteral. Nutricional enteral deve ser precoce. Para pacientes impossibilitados de utilizar via oral, o início do tratamento nutricional enteral deve ser precoce, em até 48 horas de sua internação. Se a ingestão oral for insuficiente por um período de 3 a 7 dias, com ingestão menor de 60% de sua necessidade, recomenda-se a complementação com a via enteral. Impossibilitado, entra com enteral precoce em até 48 horas de internação. Não foi suficiente a ingestão de 3 a 7 dias, ingestão menor que 60%, também é recomendado a via enteral. A terapia parenteral deve ser considerada nos seguintes casos: impossibilidade total ou parcial do uso do trato gastrointestinal, dificuldade de atingir metas nutricionais de forma enteral de 5 a 7 dias. Então, a gente tenta oral, não deu certo, a gente tenta interal. Se o interal de 5 a 7 dias não está dando certo, a gente vai passar para parenteral. Obstrução intestinal, síndrome do intestino curto ou falência intestinal. Fístulas enterocutâneas, pacientes críticos de alto risco nutricional e contraindicação à terapia nutricional enteral. Pacientes nutricionais, orientações nutricionais na oncologia. O paciente oncológico, ao receber alta hospitalar, deverá ser aconselhado e orientado pela equipe de nutrição para que possa saber como proceder à melhor alimentação a fim de manter o seu estado nutricional. Para pacientes que estejam eutróficos, orientação geral de hábitos saudáveis, incluindo a manutenção de peso e uma alimentação saudável, seguindo as diretrizes do guia alimentar para a população brasileira serão suficientes. Para todos os pacientes, precisamos reforçar a importância da boa hidratação, sendo que pacientes em quimioterapia devem ter uma ingestão ainda maior, considerando a necessidade de diminuir a toxicidade do medicamento. Em termos gerais, uma ingestão de 2,5 a 3 litros de líquido ao dia é suficiente para garantir a eliminação do excesso de medicamento. 2 a 3 litros de líquido é suficiente para garantir a eliminação do excesso de medicamento. Dentre as orientações alimentares direcionadas ao paciente oncológico, ainda devemos aconselhar aumento do consumo de frutas e vegetais, preferencialmente orgânicos, diminuindo o consumo de embutidos e carnes vermelhas, não consumo de bebidas alcoólicas, diminuição do consumo de alimentos ultraprocessados, como as bebidas açucaradas. Muitos pacientes ainda fazem uso em casa de fitoterápicos. Entretanto, principalmente para pacientes em terapias antineoplásicas, devemos considerar o risco de uso de fisioterápicos que podem interferir no tratamento. E por essa razão, não deve ser aconselhado de forma indiscriminada. O mesmo vale para suplementos de vitaminas e minerais que devem ser aconselhados sempre em consonância com a equipe médica. Para pacientes desnutridos ou em risco nutricional, sugere-se a orientação com um planejamento alimentar, a fim de auxiliar o paciente no seu processo de recuperação. Sempre que possível, indicar alimentos que correspondam com o hábito e preferência do paciente. Caso perceba que o paciente não consegue atingir as metas, orientar o uso de suplemento alimentar é aconselhável. Assim como, em caso de incapacidade de ingestão via oral, o uso de terapia interal é indicado, devendo ser realizada a orientação não apenas dos produtos, mas ensinando a forma de preparo, de administração, higiene e manutenção da sonda interal. Todos os pacientes devem ser orientados quanto aos possíveis sintomas relacionados ao tratamento, assim como estratégias para melhorar o sintoma e garantir sua recuperação. Em termos gerais, a orientação nutricional visa garantir que o paciente oncológico consiga manter seu estado nutricional e, além disso, mantenha sua qualidade de vida. Agora vamos às perguntas. Pensando em uma avaliação nutricional para o paciente ecológico, oncológico, podemos afirmar: o peso atual do paciente é suficiente para entendermos o grau de risco que ele apresenta? Não. Para definir risco de sarcopenia, o cálculo de IMC é mais recomendado? Não. O exame de albumina não é um bom preditor do estado nutricional do paciente oncológico? Tem um, tem um quê, né, de sim.
A perda de 5% do peso em um mês coloca o paciente em risco elevado para a desnutrição. Grau de edema e a hidratação não interferem no diagnóstico. Esse aqui tá certo, 5%, mas por que que aquele lá tá errado? Precisamos avaliar peso do peso. Por isso, além do peso atual, devemos considerar o peso usual. Sim, o IMC não é bom preditor de sarcopenia. Para isso, devemos utilizar medidas de circunferência e pregas cutâneas. A albumina consegue nos demonstrar o catabolismo do câncer, sendo uma boa medida para auxílio de diagnóstico de nutrição. Com os demais. Ah, tá. Que a gente precisa de mais de um dado para a gente dizer que está com desnutrição ou não. Edema, hidratação impactam em dados e pele continua. Condição nutricional, impactando sim na determinação do IMC. Aqui. Todos os pacientes oncológicos receberam avaliação nutricional ao serem internados, sendo recomendada a utilização de uma triagem no máximo 48 horas de sua admissão. Considerando a sistematização do atendimento, podemos afirmar: todo paciente oncológico já é pelo menos um nível secundário de atendimento pela sua doença. O paciente oncológico eutrófico e que consiga se alimentar será classificado como nível primário. Então, essa aqui já cancela essa, né? Para classificar o risco, precisamos entender o diagnóstico, a alimentação e suas necessidades nutricionais atuais. Eu diria que é 2 e 3. Eles clicam porque a falsa, apesar do câncer ser uma doença catabólica, a depender do quadro em que o paciente se encontra, ele pode estar bem e sem risco nutricional. Pacientes oncológicos com tratamentos quimioterápicos, por vezes, apresentam diversos efeitos colaterais relacionados às drogas em uso. Para controle de sintomas, é correto afirmar. Em caso de disfagia, deve-se trocar alimentos sólidos por líquidos. Não. Pacientes com xerostomia são beneficiados quando colocados gotas de limão nos alimentos. A xerostomia é o que fica sem o paladar, não é isso? Não, sem a saliva. Boca seca. A gente coloca limão para auxiliar no desenvolvimento ácido. Para pacientes, para facilitar a adaptação na disgeúgia, podemos retirar todos os temperos e deixar o alimento mais suave. Não, esse é o que fica sem paladar. Esse aqui a gente vai ficar sem paladar, então tem que ter muito tempero para intensificar o sabor dos alimentos. Uma das estratégias na náusea é diminuir o número de refeições e buscar o uso de alimentos mais úmidos. Não, nada de molho, nada de úmido. Na muscosite, os pacientes se beneficiam com alimentos. Alimentos o quê? Em temperatura extrema. Não, coitado da pessoa com mucosite. Ela não consegue. Então seria a B. Vamos ver. A disfagia deve ser avaliada por um fonoaudiólogo para podermos sugerir as melhores consistências para o paciente, entre elas os líquidos. A xerostomia é o ressecamento da boca e diminui a salivação. Logo, o uso de gotas de limão estimula esse processo e diminui a sensação de ressecamento. Na disgeusia, o paciente tem diminuição de percepção do paladar. Logo, precisamos aumentar o uso de temperos. Nas náuseas, devemos aumentar o fracionamento dietético para facilitar o processo digestivo, assim como alimentos mais secos diminuem os sintomas de náusea. Na mucosite, devemos evitar o calor e o frio, extremos que pioram a dor e as feridas da mucosite. E com isso, nós terminamos a unidade 8. Deixa para mim seu comentário, qualquer que você acha que posso melhorar, como eu posso ajudar mais você. E te desejo uma boa prova. Até a unidade 9.